Olá a todos, eu sou a professora Bernadette e nós hoje vamos conversar um pouquinho sobre o desenvolvimento, o processo de desenvolvimento da criança de 3 a 4 anos. O que nós chamamos de segunda infância. Então, na segunda infância, a criança ela começa a ter mais autocontrole e é importante que o professor dê ênfase a atividades de autocontrole, de relacionamento com as outras crianças, porque ela passa a ter mais facilidade de compreender o outro. Então, é o momento que o professor tem que ouvir, né, estar próximo às brincadeiras, livres ou acompanhadas, e o professor fazer suas pontuações nos momentos certos, nunca dizendo isso está errado, isso está certo, não, mas só complementando, né? Ah, fulana pegou o meu brinquedo. Não, o brinquedo é nosso, né? É de todos nós. Vamos brincar juntos. Brincar junto é tão bom, melhor do que sozinho, não é verdade? Então tá sempre com palavras de carinho, de afeto, nunca dizendo isso está errado, isso está certo. Não, porque o que é o certo e o que é o errado? Que a gente tem que estar pontuando de forma carinhosa, atenta, compreensível. Uma criança, ela está em desenvolvimento, ela não é um adulto, né? Conhecer mais cada aluno de uma forma individualizada, toda a sua hereditariedade, todo o seu desenvolvimento físico, psicossocial, tudo que ela traz, a sua parte cognitiva, né? O que ela até aqui o que ela já compreendeu, até aqui o que ela já aprendeu, e trabalhar essas questões. Isso é muito importante, né? Não é porque a criança agora está numa outra fase que eu vou esquecer a primeira fase. Não, é trabalhar também o que foi trabalhado na primeira fase para aprimorar cada vez mais a segunda fase, né, que é essa segunda infância. A segunda infância é uma fase muito interessante, né, que você vai perceber que a criança ela cresce mais rápido, ela tem crescimento físico mais rápido, ela vai apresentar uma diminuição do apetite, distúrbios do sono. Tudo isso é normal nessa fase, mas o educador, né, seja o professor, o pai, a mãe, a avó, quem está acompanhando essa criança, trabalhar essa falta de apetite. Por isso que se faz assim aqueles pratos bonitinhos, né? Pega a cenoura, a beterraba, faz um desenho de bichinhos, para poder despertar na criança o interesse para um alimento saudável, porque ela vai escolher, é a fase que ela vai fazer escolha, não tem dúvida, e ela vai querer as coisas que não são tão saudáveis, né? Ela vai querer mais biscoito, ela vai querer refrigerante. Outra questão que se fala muito, né? Ah, meu filho nunca vai tomar refrigerante. Gente, é muito difícil a gente dizer que meu filho nunca vai comer uma batata de saquinho, tomar um refrigerante. Ela é social, ela está nesse meio social. Então é o que eu digo que eu acho muito importante. Tanto o professor quanto os pais que acompanham, os responsáveis que acompanham o desenvolvimento de uma criança, está sempre em diálogo, está sempre conversando, né? Atribuindo brincadeiras, histórias. Quantas historinhas tem por aí sobre a criança que não gosta de se alimentar bem, da criança que não dorme bem, e porque é essa fase. A criança está numa criatividade muito interessante. Ela vai brincar de família, ela vai brincar de mãe, de pai, de médico, ela vai brincar de filho, porque ela está trazendo o social dela para a brincadeira. E isso é muito legal, porque ela vai querer dar comidinha. E olha só a intervenção positiva do professor nesse momento, né? O professor participar dessa brincadeira também, focando essas questões importantes na alimentação, no sono. Bem, outro momento muito interessante dessa fase é que a criança então começa a aprimorar
a mãozinha. Então ela vai sentir, ela começa a mostrar se é o lado direito, se é o lado esquerdo, pelo qual ela vai fazer os seus trabalhos. E é importante que a gente não diga o direito é o certo, o esquerdo é o errado, nunca. Porque tanto o direito quanto o esquerdo está certo. Faz parte de cada um, né? Nós somos diferentes. Importante a gente ter essa compreensão de que somos diferentes. Bem, o uso da mão, né? Onde ela vai usar mais a direita ou a esquerda, aprimorar as habilidades motoras finas, porque ela já vem com um trabalho de habilidades motoras globais da primeira infância, né? Que o professor da primeira infância já começou esse trabalho. Nós temos que dar continuidade a esse trabalho e aprimorar a psicomotricidade fina, que é fundamental para o desenvolvimento da escrita, a criança não ficar cansada. Então, segurar uma bola, jogar uma bola com uma mão só, picar papel, apertar os dedinhos, apertar uma bola, quer dizer, criar, desenvolver essa musculatura fina. Bem, o cérebro da criança ela está em desenvolvimento nessa fase e é nessa fase que o cérebro alcança o tamanho adulto. Sua parte cognitiva ainda é um tanto egocêntrica. E é importante a gente trabalhar esse ponto de vista com relação ao outro, né? O professor está escutando e pontuando de forma sempre carinhosa. Isso aí é o ponto básico, é a gente conversar com a criança de uma forma carinhosa. Bem, a força física, né? Trabalhar essa força física dos braços, das pernas, pular, saltar, parar diante de um desafio físico. Isso aí faz parte dessa fase. Então, né, ela é ainda, voltando aí ainda um pouco egocêntrica. A sua imaturidade cognitiva, ela ainda existe, ela é pontual, mas trabalhar algumas ideias sobre mundo. Então é importante a gente começar a ampliar essa ideia de mundo com as crianças. Exatamente por ela ainda estar nessa imaturidade, para poder ajudá-la a começar a alcançar a maturidade cognitiva. Trabalhar muito a memória, a linguagem, isso é outra questão fundamental. A criança está falando algumas palavras, nunca a gente dizer para ela assim, tá errado. Não, só repete, né? A gente foi, desculpa, a gente fomos no mercado. Com certeza, a gente foi mesmo ao mercado, né? Nós fomos ao mercado. Então a gente começar só continuar, né? Sem dizer, tá certo, tá errado. Porque quando a gente diz, fulano, isso aqui tá errado, é assim, hein? Isso não vai funcionar bem com a criança. Mas mostrando a ela, mamãe comprou 5 laranjas. Isso, com certeza. Eu tenho certeza que você foi no mercado com a mamãe e vocês compraram 5 laranjas, né? Então, e essa inteligência, a inteligência dela, ela passa a ser mais previsível. É uma fase também muito interessante. A sua fase psicossocial, né, trabalhar mais o autoconhecimento, né, conhecer seus aspectos físicos, sobrancelha, os olhos, parte direita, parte esquerda, meu nariz, para que o nariz serve, a boca, os ouvidos, né, o pescoço, o ombro, detalhar, né, cotovelo, joelho, começar a detalhar essa compreensão do seu corpo. Se olhar muito no espelho, né? Colocar a criança para se olhar no espelho. É algo assim fascinante, né? E dizer o que ela está vendo. Depois pedir para ela desenhar o que ela viu, como ela se vê, sabe? Muito legal. Autoestima global, né? Como ela se olha como um todo, o que ela sente de si própria diante de determinadas situações.
a iniciativa, né? Dar à criança, deixar ela ter iniciativa, ter o seu autocontrole, deixar ela escolher a sua própria roupa, né? E essa fase ela passa a identificar os gêneros, ela começa a entender que existe um menino e uma menina. A sua imaginação no brincar é fértil, é interessante, ela traz o que ela vivencia na família, né? A família é o seu foco ainda social, sendo que ela começa a agregar alguns amigos. Ela começa a escolher aquele amiguinho onde eu me identifico mais. Ela chega na escola, ela vai, onde é que está aquele meu amigo? Né? Cadê o Julinho? Cadê a Paula? Né? E ficarem mais juntinhos para brincar. E vão surgindo então os amigos. Né? Essa fase é muito legal. E para a psicanálise, é chamado de fase fálica. É a fase das descobertas das diferenças sexuais, que eu já tinha pontuado, né? E entender, assim, que há uma ausência do falo. O falo é o pênis. A criança, ela começa a compreender, eu sou menino, eu tenho algo diferente que a menina não tem, né? E surge, então, o complexo de Édipo. O menino se identifica, não é uma identificação, mas o menino ele se aproxima mais da mãe, ele se apaixona pela mãe, ele passa a admirar a mãe. E a menina passa a admirar o pai, se aproximar mais do pai em suas questões emocionais, afetivas. Por isso é tão importante, né? Nós somos exemplos das crianças, nós professores, pais, mães, avós, somos referências, somos exemplos e a gente precisa estar sempre atento a essas questões, né? O que a criança pode participar da nossa vida adulta e o que ela não deve participar da vida adulta porque ainda não é o momento dela, tá? Então, é isso aí, gente. Amanhã é dia 15, né? 15 de outubro, dia do professor, o nosso dia, né? Eu quero deixar aqui um abraço a todos os professores que nessa fase da pandemia têm sido profissionais excelentes, né? Estão buscando, fazendo de tudo para prender a atenção dos seus alunos. Eu sei que nós estamos sofrendo assim muita pressão externa, né? Porque a gente tem que prender o aluno. E o professor já faz isso naturalmente no seu dia a dia, né? Nós que trabalhamos com amor, com carinho, com dedicação. Professor é um mestre, né? Professor, para mim, é uma profissão fantástica. Não é porque eu sou professora, não, mas eu sou apaixonada por professores. Então, ó, um grande beijo, um grande abraço a todos os professores, a todos os mestres da educação.